O Senhor há de vir, a correr-lhe ao encontro, é o príncipe da paz. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, colaboradores, trabalhadores desse instituto, né, que trabalham nessa obra. Muita gente pergunta por que esse horário, não seria melhor à noite, sábado, domingo? A razão deste horário é a seguinte: eu conversei com o padre João Carlos e disse: olha, dia 13 eu completo 50 anos de sacerdócio. Aí ele disse: mas dia 13 é o dia dos colaboradores da nossa obra. É o dia em que a obra vai parar para celebrar o trabalho feito durante esse ano. Aí eu pensei, mas este é o horário ideal. A mesa já está pronta, o almoço já está pago. Então, por que não embarcar nessa, já que eu também sou um colaborador dessa obra? Então, é uma alegria para mim partilhar com os funcionários e colaboradores desta obra, celebrando junto, né? Eu sempre costumo dizer que a pessoa feliz e realizada não é o padre, não é o bispo, não é o papa, não é o presidente, é aquela pessoa que está bem lá onde ela está,
que procura dar o melhor de si lá onde ela está, que procura valorizar aquilo que ela faz, não importa onde ela faz e nem a quem ela faz. Por isso eu me sinto feliz por participar dessa obra, por ser um dos colaboradores desta obra. Então eu não vou falar sobre a história do meu sacerdócio. Curiosidades à parte, eu gostaria de falar sobre o sacerdócio que eu procuro viver. Em primeiro lugar, o meu lema sacerdotal, o pensamento, a frase que eu escolhi. A gente tem que escolher um lema antes de ser ordenado. Então, o meu lema foi esse: sacerdote é aquele que se dá todo a Deus para melhor servir o próximo e se dá todo ao próximo para melhor servir a Deus. Alguém achou que esse lema é muito comprido. E de fato é muito comprido. É muito longo. Faz 50 anos que eu tento colocá-lo em prática. E nesses 50 anos que eu procuro viver esse meu lema de me dar todo a Deus e todo ao próximo, como diz o ditado, né? Na medida em que a carroça anda, que as abóboras vão se acomodando. Então, no andar da minha carroça, eu percebo que eu embarquei não numa carroça, mas num trem, né? Sem perguntar o preço que eu teria que pagar por essa viagem. E Jesus havia dito e deixado tão claro: quem quiser, é uma opção minha, ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é o primeiro passo para quem quer seguir a Cristo. E eu aprendi nessa viagem de 50 anos a renunciar a muitos projetos e sonhos pessoais para abraçar projetos comunitários, projetos da congregação, projetos da igreja, projetos de comunidade. Aprendi a aceitar e assimilar fracassos com humildade, sem desanimar e, sobretudo, sem me revoltar. Aprendi a não culpar os outros, a não colocar em xeque o projeto de Deus e até o meu sacerdócio por causa de meus projetos que não deram certo ou não foram valorizados. Aprendi também que o sacerdócio é maior que os meus projetos pessoais e que vale a pena pagar esse preço. Aprendi aquilo que já dizia Sylvester Stallone, né? Quem não aprende a apanhar, nunca será um vencedor. Quem não aprende a carregar a cruz, não é digno de ser discípulo de Cristo. Deus me chamou não a ter êxito pessoal, não a realizar essa ou aquela obra grande ou pequena, mas a ser fiel a Ele, aos seus projetos, seja no muito ou no pouco. Ninguém pode dizer de fato que é fiel se não sofreu pela causa, se não aceitou a cruz, que todas as vocações trazem, inclusive a vocação cristã, que nós abraçamos no nosso batismo. Eu aprendi que muitos sofrimentos nascem de nossos próprios atos. A gente às vezes paga pelas bobagens que faz, pelos erros que comete,
Também aprendi que muitos sofrimentos vêm de fora. Eles aparecem na vida do padre como que um prêmio, ou uma vocação, ou uma provação. O padre é mais ou menos como a mãe, que não pode deixar de se envolver no sofrimento de seus filhos. Não tem como dizer para a mãe que não pode sofrer pelos sofrimentos do filho, mesmo que ela tenha todo o direito de não sofrer. O padre também é como um gari que vai recolhendo o lixo dos outros. Encontra no meio desse lixo tesouros extraordinários. Aceitando os problemas, partilhando dos problemas, sofrendo junto, você encontra tesouros maravilhosos, partilhando as dificuldades e os problemas daqueles que o vão procurar. Então não tem como o padre se desviar dessa verdade, como não tem como uma mãe ou um pai se desviar dos problemas de seus filhos e deixar de sofrer com eles. Muitos sofrimentos também vêm na vida sacerdotal e também na vida matrimonial, na vida de comunidade, na vida do trabalho, daquilo que nós chamamos de fogo amigo, das pessoas que mais nos amam e que nós mais amamos, mas que, às vezes, querendo o nosso bem ou pensando em bem maiores, nos fazem sofrer. Aí você coloca irmãos, familiares, colegas de trabalho, colegas de congregação, superiores, que às vezes tomam decisões pensando no bem da congregação e esquecendo que pessoas sofrem com isso. Então não tem como nós fugirmos disso também, se nós nos colocamos a serviço de uma obra, de uma congregação. De repente, o bem da obra exige decisões dos superiores que vão machucar. E isso nós estamos conscientes de que especialmente os padres terão que aceitar isso, terão que acolher isso, para que não sejam, como diz o Evangelho de hoje, crianças manhosas, não? Que reclamam de tudo e de todos e esquecem que foram eles que escolheram esse caminho. Jesus vai dizer: vinde a mim, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Nós que conhecemos jugo, é a canga que você coloca no boi, para que ele arraste atrás de si um peso muito maior que ele. E quando o boi aceita a canga, ele não sofre mais, e ele carrega um peso muito grande que não carregaria se ele não aceitasse. Quando esse boi também aceita a canga junto com o outro, especialmente mais forte que ele, ou do mesmo jeito dele, ou mais fraco que ele, não importa, os dois juntos serão bem mais fortes, porque um vai ajudar o outro. E quando Cristo diz que você tem que aceitar a canga dele e caminhar ao lado dele, junto com ele, carregando a mesma canga, você se torna imbatível e invencível. Porque quando Deus está conosco, quem estará contra nós? Que Deus está conosco, nós sabemos. O problema é nós estarmos com Ele, estarmos com Cristo, aceitarmos a sua canga e com Ele puxarmos a carroça da nossa vida, e junto com essa carroça muitos outros que vão nos acompanhar. O sofrimento, isso a gente tem que aprender na vida. O sofrimento nos torna melhores, nos torna mais fortes, quando nós o acolhemos e unimos
a Jesus Cristo. Então não fujamos das dificuldades. São Basílio já dizia naquela época: a facilidade é a irmã gêmea da mediocridade. Quer filhos medíocres, dê a eles tudo o que eles pedem a você. Quer sacerdotes medíocres, facilite ao máximo a vida deles, cheios de mordomias, de facilidades, fugindo a qualquer sacrifício, qualquer compromisso que lhes cause dissabor. Quer ser um pai medíocre, procure seus interesses. Quer ser uma mãe medíocre, vá atrás daquilo que lhe agrada e esqueça os demais. Padre Deão, nosso grande fundador, foi também um grande sofredor. E como se não bastasse os sofrimentos que lhe vinham, ele ainda queria que os seus seguidores fizessem voto de vítima. Ele o fez. Mas é problema dele. Graças a Deus, a igreja não aceitou esse voto de vítima, porque eu pessoalmente acho que os sofrimentos que a vida nos traz, se nós queremos ser fiéis, já são suficientes para nós nos sentirmos na mesma canga que Cristo, carregando a nossa cruz de cada dia. Outra coisa que eu aprendi, eu quero partilhar com vocês, com os meus colegas, que sem oração o sacerdócio deixa de ser vocação para tornar-se uma profissão. E com a oração, com o espírito cristão, qualquer profissão se torna uma vocação, porque nós nos sentimos caminhando com Cristo, por amor, por doação aos irmãos. É o que diz o ditado popular: nós precisamos da oração. Quantas vezes eu falei isso aos noivos, aos casados? Reze antes de sair de casa. Pode ser perigoso sair de casa hoje em dia. Se for convocado para a guerra, reze 2 vezes. É mais perigoso. Se você for casar, reze 3 vezes. E eu poderia acrescentar, se você tem a intenção de ser padre, reze 4 vezes. E nunca mais pare de rezar. Isso que é importante. A fidelidade, ela só vem pela oração. Uma senhora dizia assim: o nosso padre, ele é muito bom, ele é muito alegre, ele fala muito bem, eu gosto dele, mas parece que ele não tem religião. É uma conclusão meio triste, né? Falar bem, comunicar-se bem, ser amigo de todos, mas não ter aquilo que mais deve identificar o sacerdote, que ela identificava com religião, ou seja, espiritualidade. Então, na oração é que a gente vai aprendendo que os laços que unem o sacerdote ao sacerdócio de Cristo, de Jesus, são mais profundos do que os laços de amor humano, de família, de consanguinidade, de amizades, de comunidades, de congregações, enfim, o laço que une você ao sacerdócio de Cristo acaba sendo mais importante, mesmo porque sem esse laço você está sendo um profissional e não um sacerdote. Também é pela oração que se chega a essa experiência que não se explica, que não se aprende na teologia, mas que se aprende pela oração, que o meu sacerdócio, o sacerdócio do padre e também o sacerdócio do batizado, eles são participação do único sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo.
e ao Padre foi dado a graça especial, como diz em latim, agere in persona Christi. Como é que eu vou agir na pessoa de Jesus Cristo se eu não tenho a experiência de que o meu sacerdócio é o sacerdócio dele, colocado em prática por mim, manifestado através de mim? Bem, aí eu pergunto, agradecer. Eu quero agradecer, muito, muito, muito. Eu quero começar a agradecer, como diz Paulo a Timóteo, lembra-te da tua avó Loide, da tua mãe Eunice, de quem herdaste a fé. Sempre que nós agradecemos, nós vamos às raízes, de onde vem a fé, que é um dom de Deus, mas vem através dos nossos pais e parentes. Outras famílias vieram depois, como a congregação, que é uma família, as paróquias onde você trabalha, que é uma família, a comunidade onde você trabalha, a obra, que também é uma segunda família, uma segunda casa, a família dos irmãos, dos amigos, de muitos e muitos, que vieram não para substituir as outras famílias, mas como acréscimo. É aquilo que diz Jesus: se você deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas, por causa de mim, você receberá o cêntuplo. Então Jesus não está dizendo que eu vou perder meus pais, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, não vou perder ninguém, apenas outros serão acrescentados. Outras famílias, outros irmãos, outros amigos que vão fazer parte da nossa vida e da nossa caminhada. Então eu quero agradecer a Deus porque isso é verdade. E quando Jesus enviou seus discípulos dizendo: ide, sem sacola, sem dinheiro, sem sandália, sei lá, sem levar nada, sem se preocupar com muitas coisas. Depois, quando voltaram, ele perguntou: faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: nada. Se vocês perguntassem a mim durante a vida, por tudo que eu renunciei, por tudo que eu passei, faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Pelo contrário, sobrou muita coisa. Ajuntando o mesmo lixo de outros, nós encontramos tesouros na bondade e na misericórdia divina. Para mim, o que importa no dia de hoje é poder agradecer com o instrumento que Deus me deu, que é a Eucaristia. Por quê? Porque na Eucaristia eu posso colocar diante de Deus aqueles que durante esses 50 anos me ajudaram. Eu posso perdoar todos aqueles que também atrapalharam, mas que no fim acabaram me ajudando. Quero colocar todos aqueles que já morreram. Quero colocar muitas pessoas anônimas que eu não sei que eu ajudei, mas que Deus pode ter ajudado através de mim. Também posso colocar muitas pessoas anônimas que me ajudaram sem que eu soubesse, sem que eu tivesse nenhuma noção disso. Enfim, colocar milhares e milhares de pecadores a quem eu pude transmitir o perdão, que me deram essa oportunidade, que me deram esse presente. Milhares e milhares de crianças que eu batizei, que me deram essa oportunidade para eu exercer meu sacerdócio em nome de Cristo. Milhares de sofredores, enfim, uma imensa multidão que eu não sei, que eu não conheço, que talvez um dia possa encontrar no céu, espero que isso aconteça. Mas tudo isso eu posso colocar num só gesto que se chama Eucaristia. A Eucaristia que atinge os que foram, a Eucaristia atinge os que estão, a Eucaristia que atinge os desconhecidos, os que amam e os que não amam, mas que de uma forma ou de outra se beneficiaram do sacerdócio que Cristo quis repartir comigo.
Então eu poderia terminar dizendo que aos 50 anos de sacerdote, hoje fazendo menos do que eu fazia, agindo menos, correndo menos, eu me sinto muito mais padre, muito mais sacerdote do que há 50 anos atrás. Eu não estou aqui agradecendo 50 anos de trabalho como sacerdote, mas 50 anos de fidelidade ao sacerdócio. Não importa o que eu fiz, não importa, importa que eu tenha sido fiel e tenha procurado fazer e dar o melhor de mim. Ser sacerdote é dar-se todo a Deus para melhor servir o próximo. É dar-se todo ao próximo para melhor servir a Deus. E eu poderia dizer, o sacerdócio é como o vinho. Se você o conserva bem, quanto mais velho, melhor ele fica. Se não serve, se você não o conserva, ele se torna vinagre. Ele poderá ser útil para outras finalidades, mas não será mais um sacerdócio. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos que vieram.